Now, that's a bit of a problem. See, rumor has it, the Athenians have already turned you down. And if those philosophers and boy lovers have found that kind of nerve, then... We must be diplomatic. And of course, Spartans have their reputation to consider. Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as king. Madman. You're a madman. Earth and water. But you'll find plenty of both down there. No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! Boa noite a todos. Nossa, agora apareceram um monte de boa noite ao mesmo tempo. O Rafael, grande Júlio, boa noite, Igor, a Mariana Borges, André Franco, Jéssica. Vamos nos aconchegando aí, que hoje é a Esparta que vocês queriam. Finalmente. Esperar mais um pouquinho, mais alguns boa noite. Deixa eu só perguntar para vocês, a Débora. Boa noite, Débora. Vocês estão me ouvindo o Gabriel, tudo tranquilo? Só coloque aí, estamos ouvindo no chat, só para saber, antes de começarmos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Camila. Pronto. O pessoal estão nos ouvindo. Boa noite, Guilherme. Luiz. Então é isso aí, gente. Hoje vamos para o nosso segundo, infelizmente, o último dia de minicurso. Mas é bom que vocês estão gostando, que daí a gente cria a expectativa de trazer o Gabriel sempre de novo. Dessa vez, da próxima vez, tomara que presencialmente. Com certeza, com certeza. Eu ainda não tive muita oportunidade de aproveitar a campanha, mas o pessoal diz lá que tem muita cachoeira boa, muita natureza. Então, eu também tô ansioso por encontro e campanha. Acho que agora entrou todo mundo. Bem, gente, eu vou passar diretamente a palavra ao professor Gabriel. Não tenho que apresentá-lo novamente. Se alguém não sabe quem o Gabriel é ou perdeu o primeiro dia de curso, fica o convite para assistir o primeiro dia de curso. Então, não vou falar quem ele é. Ele é uma figura X, entendeu? Apareceu aqui. E ele nos ensinou alguma coisa que vocês vão descobrir se assistirem o episódio anterior, por assim dizer. Então, boa noite a todo mundo, boa noite, Gabriel. Fique à vontade, já quiser ir colocando a sua tela aí para a gente testar. Vou colocar já. Sempre tem isso, né? Já estão fazendo a hashtag Gabriel mais vezes aí. Ó. Não vi. Muito agradecido, óbvio, que eu topo. Não preciso nem. Pronto. Bom, deixa eu colocar aqui então, antes que a gente
Bom, galera, e de novo, né, obrigado, Igor, por mais esse dia aí, vai ser um dia muito legal, né, finalmente chegamos na Esparta que todo mundo quer ver, espero que ontem tenha sido produtivo, né, pra gente saber como essas coisas todas aconteceram, né, no final das contas, de onde tudo isso que a gente vai falar hoje veio. E sim, topo demais, assim, ver vocês em pessoa, em campanha, né, assim que for possível, né, mais vezes também, não só uma, se possível também. Só uma coisa que eu vou falar, que eu vou reiterar hoje, né? Vocês podem fazer perguntas quando vocês quiserem. O Igor tá aí para fazer a triagem inicial e aí ele me passa, é o maior prazer responder essas perguntas, qualquer tipo que seja. E se vocês tiverem interesse em mais bibliografia sobre determinados assuntos, né, também é só entrar em contato com o Igor, ele entra em contato comigo e a gente resolve qualquer tipo de problema, interesse, curiosidade. É sempre legal conversar sobre o que a gente está pesquisando, né? Não importa em que nível, né? Então, assim, hoje eu vou falar as coisas um pouquinho mais rápido, porque tem bastante coisa, né? Tem mais coisa do que ontem. Ontem já foi bastante coisa, né? Então, só para dar uma recapitulada rápida, se quem quiser levantar para ir buscar um cafezinho, agora é uma boa hora, se você assistiu o dia de ontem, né? Primeiro dia a gente tratou mais ou menos, né, da narrativa geral da história de Esparta, né? Quais eram os pontos principais dela, quais eram as fontes, né, para esses períodos específicos, como que a historiografia vem estudando Esparta, né, e como é que isso acabou causando vários problemas que ainda a gente vê no conhecimento mais popular, né, de Esparta. E depois a gente deu uma passada mais específica pelo período arcaico de Esparta, né, aquilo que vem antes dessa Esparta mais famosa que a gente conhece e que a gente vai discutir hoje, né, justamente todos esses pontos, né, que eu já falei para vocês ontem, né, são as fontes, a estrutura social da cidade, como era a vida, né, dentro dessa estrutura, como que funcionava o sistema político e como todas essas coisas entravam é, nessa narrativa histórica, né, do período clássico e como a história posterior, né, do período helenístico do romano acabou influenciando o modo como a gente vê essa história anterior, né, do período clássico. E por fim a gente vai falar um pouco sobre a recepção de Esparta na cultura popular, que isso já por si só, né, dá mais um dia de curso, né, tá, quem sabe, né, no futuro, presencialmente ou não, ou seja, reconvidado, mas é desnecessário dizer, né, que a gente vai tratar principalmente do 300, a gente vai dar uma passada de olho, assim, em algumas coisas centrais, para mostrar para vocês como todas essas coisas que a gente vem falando, elas se reproduzem, né, numa obra, assim, de consumo mais geral, né, e no final, eu vou dar uma sugestão para vocês de outra coisa que de outro de outro produto, né, assim, produto de uma cultura popular, assim, que eu acho mais interessante, né, para, sei lá, vocês trabalharem com Esparta, ou mesmo para consumir, né, porque eu achei muito legal. Mas enfim, vamos começar, né, de rápido, antes que a gente perca mais tempo. De novo, né, só uma passada por cima das principais fontes que a gente tem para estudar esse período aí, né, que é ali 550, mais ou menos, né, quando a gente sabe que ocorreu aquela reforma de Licurgo, né, que a gente tratou ontem, que é quando Esparta começa a assumir essas principais formas, né, que a gente mais conhece, até mais ou menos 300 a.C., que é quando algumas dessas práticas sociais, né, dessa tradição, ela começa a perder um pouco de sentido, ser um pouco abandonada. Depois tem uma tentativa de retomar, mas é uma tentativa muito, muito breve, assim. Não dá para dizer que todas as mesmas leis foram retomadas, os mesmos costumes foram retomados da mesma maneira. Então, é mais ou menos isso. Então, em relação às fontes contemporâneas, né, essa Esparta, a gente tem o Tucídides, o Xenofonte, a gente tem o Isócrates, que eles dão várias tradições assim mais específicas, né, sobre a história de Esparta, sobre mesmo instituições internas da cidade. A gente tem o Éforo e o Teopompo, que eles já são mais tardios, né, eles são mais para o fim do século IV, quando Esparta já tinha entrado numa crise mais séria. A gente tem o Platão e o Aristóteles, que eles produzem assim análises mais centradas nos costumes de Esparta, né, nas instituições da cidade, da sociedade. A gente tem o Eurípides e o Aristófanes, né, que são poetas, né? O Eurípides é um tragediógrafo e o Aristófanes é um comediógrafo. Então vocês podem ver que todas essas fontes, elas têm naturezas completamente diferentes e elas pintam Esparta de uma maneira completamente diferente, né? Às vezes com uma agenda específica que não é compartilhada pelo outro autor. A gente tem que tomar muito cuidado de não juntar tudo isso no mesmo bolo e achar que eles estão falando a mesma coisa, né? Porque apesar de existir nessa Esparta da qual eles estão falando,
ela não é só uma Esparta, né? Mesmo se um espartano falasse de Esparta, não ia ser só aquela Esparta que a gente podia conhecer, né? Através das fontes. Ela, dependendo do ponto de vista, Esparta pode assumir variadas facetas, né? E é nosso trabalho tentar ver como que esses vários relatos eles conseguem se encaixar em algo assim mais historicamente identificável, né? Algo que você consegue estudar com mais base. E isso, assim, muitas vezes não foi feito pelos autores posteriores, né? Porque eles, afinal de contas, eles não eram historiadores profissionais como nós, né? O Políbio, o Plutarco, o Diodoro Sículo, o Pausanias e o Eliano, muito do que eles fizeram foi pegar coisas de fontes anteriores a eles, né? Sei lá, do século II a.C., por exemplo, ou do terceiro, e reproduzir, né, nas próprias obras, ou comparar dados de autores anteriores e colocar o que eles achavam que era mais crível, né, para o leitor. O Políbio ele dá um relato mais do tempo dele, né? Então ele não faz muito isso, mas os outros é bem isso, assim. Então tem que tomar cuidado quando você usar esses autores para falar da Esparta que a gente está querendo falar, entendeu? Então, basicamente isso que eu queria falar das fontes. Agora a gente vai para a estrutura social, né? Então vamos começar de baixo, né? Com o que mais importa, né? Porque, então, afinal de contas, essas pessoas que carregam, sendo exploradas, carregam as pessoas, né? Na base da pirâmide social. E aqui vocês podem ver que eu diferenciei, né, escravos pessoais de lotes. E por que isso, né? Porque tem essa grande... A gente aprende desde o colégio, né, que os zilotes eles eram algo diferente dos escravos pessoais, porque eles estavam submetidos a leis diferentes em relação ao Estado. Só que, assim, eles tinham algumas proteções pelo Estado, mas isso não quer dizer que eles não fossem escravos, certo? O Tucídides tem uma passagem muito clara que ele está falando de um tratado que ele fala que os aliados de Esparta eles são obrigados a ajudar os espartanos no caso de os escravos deles se rebelassem. E por esses escravos a gente sabe que são os zilotas, por uma série de motivos. Então, assim, eles eram escravos. Assim, a gente não pode pensar que eles eram um tipo de servo, como se fosse mais uma metáfora medieval, né? Que é o cara que ele é livre, mas é ligado à terra, ele é protegido de alguma forma pelas instituições. Não, eles eram ilotas, eles eram escravos, eles tinham algumas proteções pelo Estado, como, por exemplo, eles não podiam ser vendidos para fora, né, do território de Esparta, porque se eles fossem vendidos, assim, Esparta não podia simplesmente querer fazer uma fortuna, vender todos os ilotas e deixar o território de Esparta sem cultivo, né? Aí isso ia acabar com a sociedade inteira, né? Eu vou explicar melhor isso depois. Mas enfim, tem essas duas escalas, né? Os escravos pessoais eles estavam muito mais submetidos ao espartano em si, né? E o ilota ele tinha essas outras proteções por causa da função social dele, que era justamente de cultivar essas terras que eram dos espartanos. Né? E esse cultivo ele justamente sustentava uma família de espartanos que ia ser o centro, né, que é o centro, né, da sociedade espartana. Então, se eles parassem de existir, assim, fossem totalmente vendidos, isso podia causar uma crise no sistema, né? Mas é só por isso que eles tinham um mínimo mais de proteção, mas eles não deixavam de ser escravos. Isso tem que ficar bem claro. Né? Aí depois a gente tem mais duas outras categorias, né, os estrangeiros, que a gente não sabe muito deles, mas o que a gente sabe é que o Xenofonte até fala, né, que eles podiam ser expulsos caso eles causassem algum problema, né, dentro de Esparta. Mas, assim, como todas as outras cidades, é muito improvável que Esparta não tivesse estrangeiros vivendo dentro dela. E esses estrangeiros podiam ser também os periecos ou qualquer estrangeiro da Grécia. Os periecos, por sua vez, eles eram, o próprio nome já diz, né, perioikoi, é os que moram, o oikoi, né, peri, ao redor, né, na periferia, por exemplo. E esses são indivíduos que, assim, eles já se pensou que eles faziam parte meio que de um estado espartano, né? Como se eles fossem províncias de uma capital, certo? Mais ou menos como Roma utilizou das províncias, né? Roma manda a ordem, a província obedece e fica tudo bem, né? Porque eles estão servindo ao interesse de Roma em geral. Mas a gente sabe que isso não vale nem para Roma, né? Então, vocês imaginam para Esparta, que era uma cidade muito, assim, menos poderosa em relação a esses outros. E, assim, é uma teoria, assim, mais recente que esses periecos, eles eram mantidos leais a Esparta, né? Eles eram quase aliados, mas eles não eram aliados, eles eram uma coisa mais próxima, tanto por meios de cooptação, né? De você prometer coisas em troca do apoio, quanto de coerção, né? Você ameaçar eles caso eles quisessem fazer uma coisa contrária aos interesses de Esparta. Eu não vou entrar muito nisso aqui. Se vocês quiserem perguntar mais depois, eu posso dar mais detalhes, mas senão isso aqui vai ficar um dia gigantesco, né? A gente não tem até meia-noite para esse curso.
Aí os próximos, né, que são categorias que a gente conhece menos, né, mas que ainda assim elas são importantes, são categorias intermediárias, né? Essas pessoas têm mais direito, assim, na escala social elas estão acima de estrangeiros, mas elas não são totalmente espartanos. Elas estão acima das categorias de onde elas vieram, por exemplo, dentro de Esparta, mas elas não são categorias tão privilegiadas quanto os espartanos, né? Só para dar uma passada geral também, isso vocês podem perguntar depois eu dou mais detalhes. Os mofones, né, a ideia é que eles eram acompanhantes das crianças espartanas, né? Eles eram meio que escravos, ilotas, talvez, que acompanhavam as crianças mais ou menos como um didáscalos, né, como professor que era responsável pelas crianças no resto da Grécia. Já os Trófimoi, né, e os Nothoi, eles eram outras crianças que acompanhavam as crianças espartanas na educação, né. Os Trófimoi provavelmente eram crianças criadas ao lado, né, esse trof é tipo de criar, né, de você, de crescer, né, você nutrir alguém, então, provavelmente eram acompanhantes da educação espartana, né. Já os Nothoi, eles provavelmente eram filhos, né, de espartanos com ilotas, mulheres, que recebiam a oportunidade de participar da cidadania espartana. E isso, aí acima desse, né, a gente ainda tem os Mótaques e os Hipomeiones. Os Hipomeiones significam os inferiores, que eram os espartanos que tinham perdido muita propriedade e não conseguiam pagar as taxas da Sicítia, né, que a gente vai tratar depois, mas era uma taxa essencial para ele manter a cidadania. Se ele não conseguisse pagar essas taxas mínimas para essa instituição, ele perdia a cidadania, né? Aí ele virava um hipomeione, né? um hipomeion, né, no singular. E os filhos desses hipomeiones, né, eles eram os moçaques, né, que eles eram crianças que podiam dar entrada na educação, né, para serem cidadãos posteriormente, mas eles precisavam do patrocínio de alguém, né, de alguma família, de estarem acompanhados de outra criança que de fato era de uma casa de cidadãos completos. Aí, mais em cima a gente tem os espartanos, né, aqui por espartanos eu digo todos os espartanos, né, homens, cidadãos, mulheres, crianças, assim, quando eu disser espartano, vocês pensem nisso, né? Mas aqui especificamente eu queria colocar assim, essas duas diferenças, né? Tem os espartanos cidadãos com todos os privilégios e as mulheres e as crianças depois que, né, têm menos privilégios, como em qualquer cidade na Grécia Antiga, né? Na grande maioria delas. Por fim, né, a gente tem os reis, né? Que é quase uma excentricidade de Esparta, né? Pelo que eu sei, nenhuma cidade na Grécia, né, manteve reis, né, na Grécia continental manteve reis durante esse período, e eles eram dois, né, mais por causa daquela tradição dos Heráclidas, né, que são dois descendentes de Hércules que reinam em Esparta, então ambos, e eles são descendentes de irmãos gêmeos, né, então não tinha muito bem como decidir quem era mais velho, também não tinha interesse, aí acabou que tinham dois reis, assim, isso também é uma longa história, a gente pode contar depois, mas aqui não vale a pena muito aprofundar nisso, né? Mas a ideia é que esses reis eles têm uma legitimidade porque eles eram descendentes de Hércules, né? Eles eram superiores aos outros espartanos. Eles tinham espartanos, obviamente, que estavam relacionados à linhagem real, à família dos reis, mas ainda assim os reis eram assim o primus inter pares, né? Eles eram assim espartanos, só que espartanos semideuses, né? Que é quase como o Xenofonte classifica eles, né? Eles eram considerados, eles recebiam funerais, por exemplo, que isso só daria para um herói, né? Para um semideus, para um descendente de Hércules. Então, assim, é mais ou menos essa a estrutura social, né, de Esparta. E agora, assim, a gente vai começar a tratar da vida, né, nessa estrutura social, e para começar a falar dessa vida, eu queria começar com um grupo de indivíduos, né, que é, assim, extremamente essencial para o funcionamento disso tudo, que são justamente as espartanas, né? Porque, bom, a gente vai descobrir por quê. Para começar, né, uma das coisas mais assim, que mais se fala sobre a educação espartana e as espartanas é justamente que elas participavam, né, em um primeiro momento, desse sistema de educação público, né? E aí essa passagem de Xenofonte que geralmente é a mais citada, né? Porque ele diz por que, né, diabos essas meninas eram incluídas, né, nesse sistema de educação. Era por um motivo puramente eugenista, né? Para você ter
cidadãos assim fisicamente bons, tanto o pai, né, quanto a mãe deveriam ser fisicamente bons, né? Esse é o raciocínio. Então, aí ele fala, ele compara, né, as mulheres de outros lugares com as mulheres de Esparta, né? Enquanto as mulheres elas de outras cidades da Grécia, né, elas eram exigidas a se manter quietas e só ficar trabalhando a lã, quase como uma vida sedentária assim dos muitos, né? Eu escrevi aqui dos artesãos, mas é dos muitos, da massa, né, da gleba, da plebe, seja lá qual adjetivo vocês achem melhor. Enquanto que em Esparta, essas mulheres, né, elas passavam por treinamentos físicos não tão duros quanto os dos homens, né? Isso pode ser entendido talvez como um exagero ou não, né? Mas assim, elas tinham um teste de corrida de força, por exemplo. Isso é muito significativo, né? Porque assim, tem alguns paralelos outras na cidade, algumas competições, alguns festivais, mas pelo que eu sei, nenhuma educação voltada assim para essas mulheres, né? Isso é muito interessante, né? Mas o legal é que isso é interpretado de outras formas, né? Como eu falei para você, depende de quem está descrevendo essa instituição. Como a gente vê aqui, por exemplo, na peça Andrômaca, né, do Eurípides, o Eurípides ele já vê isso com outros olhos, né? Ele pinta isso como esse compartilhamento, né, dos treinamentos físicos, porque afinal de contas eles eram feitos, né, com pouca roupa. Não é impressionante isso, né? Como uma falta de pudor, né, dessas jovens, como se Esparta fosse deficiente justamente porque ela não exige pudor das suas jovens, né? E é interessante que pelo menos isso, né, isso aparece na cultura material, como vocês podem ver essa estatueta, né, que está no Museu Arqueológico de Atenas hoje. Ele é achado lá em Dodona, né, que é bem no norte da Grécia. Isso provavelmente era um afixo, né, de um objeto maior, mas dá para ver, e isso foi fabricado na Lacônia, né, esse objeto maior junto com essa figurinha, e é interessante que ela está justamente levantando a saia, né, que é justamente o que o Eurípides critica, né, e tem outro fragmento também que classifica as espartanas como mostradoras de coxa, né, eu não pus aqui porque eu achei essa passagem mais interessante, mas é interessante, né, que até mesmo na cultura material isso é refletido, né, então essa é uma ideia que provavelmente era bem veiculada na época. Mas, assim, uma coisa importante, né, que precisa ser lida da maneira devida, é que, ok, o fato das mulheres participarem dessas atividades pode ser entendido como uma liberdade maior, né, que elas tinham em relação às mulheres de outras cidades, mas isso também, né, como vocês viram em relação à eugenia, isso também cumpriu uma função muito específica, né, a gente não pode achar que isso era uma liberdade puramente altruísta concedida para elas, como se as implicações disso são outras e elas são importantes também, né, para a gente analisar isso. Como vocês podem ver, essas mulheres, pelo menos o Plutarco diz isso, né, a gente não sabe de onde ele tirou isso, mas, assim, é pouco implausível que isso não se aplicasse antes, né, que como vocês viram, né, no caso dessa figurinha, elas também provavelmente dançavam e se apresentavam em procissões, assim como os garotos espartanos, né, assim, quando tivesse bastante gente. E quando você leva em conta, né, que um dos objetivos desse exercício era a eugenia, né, o Paul Christensen, que é um dos maiores especialistas da modernidade também sobre questões sobre o estudo de Esparta, ele fala, né, que talvez justamente essa liberdade facilitasse a avaliação das pessoas do comprometimento dessas mulheres com essa ideia, né, de que elas precisam ter um físico bom para cumprir o papel social delas, que é justamente ter um filho. Então, assim, por mais que a participação das mulheres seja um indício de, sei lá, uma liberdade maior delas em relação a outros lugares, essa liberdade ela não veio sem preço, né? Ela tinha uma intenção e provavelmente era essa de, assim, expô-las, né, a sociedade em geral, né, ver qual delas estava mais apta para um casamento, alguma coisa assim. Isso é uma das possibilidades, né, como o próprio Plutarco parece dizer. Então esse exibicionismo, né, se a gente pode dizer assim, ele era intencional, né? Ele não era uma coisa uma coisa decorrente de uma liberdade altruistamente concedida a elas, né? Mas assim, novamente, né, a gente não, ainda que a gente considere isso, a gente não pode considerar que esse era o único papel das mulheres nessa sociedade, né, serem exibidas. Isso fica muito claro, e que é muito legal também, porque na passagem que segue essa, né, que segue justamente essa das mulheres dançando, o Plutarco ainda faz uma narrativa assim linda, né, sobre
um momento em que essas mesmas jovens, elas iam, né, nas apresentações dos jovens, e elas zombavam deles, né, enquanto eles faziam esses treinamentos, né, elas criticavam justamente aqueles que tinham feito alguma coisa ruim, e elogiavam aqueles que não tinham. Isso na frente também de toda a sociedade, né? Então elas cumpriam uma função de julgar, né, quem estava se comprometendo com os ideais da sociedade e quem não estava. Isso era extremamente importante na sociedade espartana, né? Mas isso eu não vou entrar muito aqui, porque se eu entrar eu vou me alongar muito, porque afinal de contas foi sobre isso que eu falei no mestrado. Mas assim, é importante isso porque isso também é uma parte da maternidade, né? Então, assim, como a gente vê, né, acho que o Plutarco, eu não pus a passagem, mas o Plutarco ele tem uma obra chamada Apophthegmata Lacaenarum, né, que é os ditados das espartanas. E assim, é um conjunto de momentos em que várias espartanas mães, ou mesmo filhas, elas dizem pros espartanos como é que eles deveriam se comportar da maneira correta, né, da maneira mais espartana possível. Então, assim, boa parte da função das mulheres também era manter esse código moral, assim, forte, assim, entendeu? E bem estruturado. Isso é extremamente importante, né? Tem vários casos que eu não vou citar aqui, porque senão vai ser muito, mas, assim, isso também isso, assim, mostra qual é a importância das mulheres nessa sociedade, né? Elas não eram meros acessórios, né? Elas tinham um papel ativo na manutenção desse sistema social. Mais importante ainda, talvez, do que essa manutenção do sistema social, como a gente falou ontem, né, como cheguei a mencionar ontem, uma das coisas que o Aristóteles acha problemático, né, é que as mulheres tinham bastante propriedade, né, diferentemente de outras regiões da Grécia, as mulheres em Esparta, elas podiam ter propriedade, né, elas podiam ter a posse, né, da casa não, de propriedades agrícolas, né, provavelmente. E isso era um direito delas, né, elas recebiam isso quase como dote, né, e elas recebiam metade das porções que fossem para os filhos, né? E isso para o Aristóteles é um problemão, né? Ainda que para a gente seja assim, o normal. Mas assim, isso para ele foi o que causou assim uma extrema possibilidade de se concentrar a renda em Esparta, né? Porque enquanto outras cidades elas mantêm a posse da terra com os homens, né, para garantir a continuidade do Oikos, em Esparta isso é dividido. Isso pode gerar várias outras estratégias de concentrar a propriedade, né? Então, a gente tem isso, né, no final do século IV, quase 2/5 de todo o território que Esparta tinha estava nas mãos das mulheres, né? Inclusive é interessante, né, como vocês podem ver nessa passagem do Plutarco, do Ágis, que o Ágis é um rei, né, do século III, que a mãe do Ágis ela passa a ser uma das principais pontos, né, para ele articular a reforma dele, que era uma ideia de redistribuir as terras para ter mais cidadãos, né, alistados no corpo cívico de Esparta. E é interessante que vocês veem, né, a mãe do Ágis, né, ela tinha uma multidão de clientes, amigos, devedores, ela tinha uma grande influência na cidade, ela tomou uma parte significativa nos assuntos públicos, né, porque afinal de contas ela concentrou muita riqueza e isso permite que ela tivesse uma influência grande, né, na sociedade. Então, assim, isso no século III, né? Talvez o mesmo acontecesse, por exemplo, com Aristóteles, na época do Aristóteles, entendeu? O que chega a ser um problema, né, para os gregos. Mas isso é muito importante de notar também, porque as mulheres também acabam tendo essa importância, né? Essa importância puramente econômica, né, para a sociedade espartana. Aí a gente junta isso... Opa, fala. Porque temos duas perguntas sobre as mulheres. Manda. A primeira é da Débora, que é: Gabriel, há alguma legislação do período a respeito dessa participação feminina? Então, quanto à legislação de Esparta, nos termos que a gente fala, de lei escrita, isso não tem porque, desde o período clássico, as leis de Esparta elas não eram escritas, né? Elas eram transmitidas de outras formas. Mas, assim, o que se usa em comparação, né, para a gente, tudo isso, né, que eu falei aqui, a gente tira de algumas passagens aqui, outras ali, uma do Heródoto, outra do Xenofonte, outra do Aristóteles, mas tem uma muito boa que usa-se de comparação, né, que é o Código de Gortino, né? O Código de Gortino, a gente tem uma parte grande dele e ele fala de várias leis específicas para a transmissão de propriedade, né? E em Gortina também as mulheres podiam ter propriedade, né? Só que era uma lei mais restrita, assim, quanto a esse uso.
Mas em Esparta a gente não tem, a gente tira de uma passagem aqui, outra ali, mas e dá certo, assim, dá relativamente certo. Gortino é o lugar, assim, para estudar isso, eu acho. E a Janete, ela tá perguntando qual que era a idade dessas mulheres que você está falando aí. Certo. Então, em nenhuma fonte eles falam exatamente qual é a idade dessas mulheres, né? Mas, assim, a teoria é que elas começam na mesma época que os meninos, né? Que é ali pelos 7 anos. Ali pelos 12 anos, quando os indicativos, né, os hormônios, né, eles chegam nas pessoas, aí a gente começa a ter traços, né, do nosso gênero biológico. E aí, nesse ponto, eles provavelmente eram separados, né? Então, elas tinham um tipo específico de atividades, os meninos tinham outro. Quanto a essas atividades específicas, a gente pode considerar, por exemplo, os poemas do Alckmin, né? Então, muito provável elas tinham coros específicos para elas, que eram apresentados em momentos específicos, em festivais específicos. O mesmo valendo para os meninos, né? Só que com outros tipos de atividade. E a gente só não sabe até quando, né, essas coisas aconteciam. Então, provavelmente, né, já que o objetivo era a eugenia, isso era praticado até o momento que elas podiam ter filhos, né? A partir depois disso, não faz muito sentido ela continuar a praticar exercícios, a melhorar o corpo delas, né, em específico. Então, é provável que ela só continuasse na vigilância mesmo, da vigilância moral, assim. Mas, obviamente, isso são paralelos, né, com outros casos mais conhecidos e com o que a gente sabe sobre a educação masculina, né? Tem mais alguma coisa, Igor? A Débora está perguntando, mas é equiparado a Esparta? Aí eu não sei se ela está perguntando em relação ao que você acabou de responder ou ao que você falou na resposta dela. Até Tá. eu estou comentando isso com o Débora, se tiver como escrever de novo a pergunta, é que agora ficou meio confuso. Eu não sei se você está falando em Eu relação ao que também. ele acabou de responder ou alguma coisa que ele estava É, respondendo na sua pergunta. Mas bom, enfim, enquanto ela escreve, pode continuar, Gabriel. Por enquanto não tem mais nenhuma, não. beleza. Tem só mais um ponto aqui sobre as mulheres, aí você faz a pergunta e a gente continua. Mas, assim, dada essa importância, né, que elas eram detentoras de propriedade, elas podiam ter propriedade, a gente sabe da. Opa, voltei. Dessa importância também na fiscalização moral, né? Então, assim, grande, como eu acabei de falar, né, na resposta, a educação começava mais ou menos até os 7 anos, né? E, pelo menos nas pesquisas que eu fiz no mestrado, antes disso, provavelmente as principais responsáveis pela educação, tanto de garotos quanto de garotas, era das mulheres, né? E a educação formal dos espartanos, né, de quem agora eu passo a falar, né, enquanto o Igor não manda a pergunta da Débora, dessa educação que a gente conhece, né? E, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro para todo mundo, não, fala. Temos a pergunta da Débora. O código de Gortina é equiparado a Esparta? Ah, sim, eu imaginei que fosse isso, mas eu não tinha certeza. O código de Gortina, ele, assim, comparativamente a Esparta, ele é um código mais restritivo em relação a como a mulher podia tanto ter a posse da propriedade ou usar essa propriedade, né? Dar um exemplo aqui, em Atenas, por exemplo, se uma mulher herdeira, né? Se tivesse uma mulher, filha única, e o pai dela morresse, era um parente próximo que era obrigado a casar com ela para a propriedade do pai dela continuar na família, né? O parente paterno mais próximo era o que casava com ela. Em Gortina, isso já tem mais algumas opções, né? Em Esparta, por exemplo, qualquer contrato que tivesse sido estabelecido antes da morte do pai, ele era respeitado, né? Apesar de para onde for que essa propriedade fosse. Em Gortina, por exemplo, ela podia manter a propriedade contanto que ela tivesse, eu acho que, filhos com esse novo marido, né? Ou essa nova relação, esse novo casamento podia ser combinado, assim, podia ter um contrato a mais, assim, para resolver esse problema. Mas, assim, são váras minúcias desse tipo, mas, assim, falando no geral, assim, né, porque se a gente fala especificidade de novo, dá mais um curso, né? O código de Gortina ele era muito mais, assim, restritivo em relação ao uso que as mulheres podiam fazer dessa propriedade e como elas podiam adquirir essa propriedade
do que Esparta, mas o essencial é que o diferencial delas é que a mulher podia, sim, ter propriedade, que é o diferente de Atenas, por exemplo. A mulher podia ter propriedade, contanto, sei lá, que ela tivesse um filho, homem, que fosse herdar essa propriedade do pai. Aí, nesse caso, ela podia manter a posse, né, a regência, sei lá, dessa propriedade. Eu espero ter respondido, beleza? Bem, agora não tem mais pergunta, não. Pode continuar. Desculpa ter te interrompido. Já é. Não, sem problema. Aí, né, agora entrando na educação dos meninos, é que ela começava, a gente acha que ela começa ali começava aos 7 e é mais ou menos até os 14 anos, quando começa a puberdade, né? Que essa é uma divisão bem clássica, né, na educação grega, assim, tem em outros lugares, então nada indica que fosse diferente em Esparta, né? Mas, enfim, assim, de novo, né, educação é um mundo, a gente podia fazer um curso só sobre educação espartana, então eu vou pontilhar, assim, alguns dos principais elementos que eu acho que compõem os debates mais interessantes hoje, né, e nesse caso aqui dos paides, né, que é a primeira categoria, que significa literalmente crianças, né, uma das coisas mais, assim, diferentes, né, que se trata sobre Esparta é justamente que eles eram ensinados a roubar, né. Isso, assim, era uma coisa estranha mesmo para os antigos, eles classificavam isso como uma prática estranha, né, como o Sócrates está fazendo aí. E isso, assim, não está nessa passagem, né, mas esse roubo ele também tinha um objetivo, né, não era só para ensinar as pessoas a praticarem crimes. Né. Segundo Xenofonte, né, eu não trouxe a passagem, mas porque essa do Sócrates é muito mais interessante, é porque eles davam pouca comida para as crianças, porque se essas crianças comessem pouco, elas iam aprender a lidar com a fome, né? Elas iam aprender a ter uma resistência maior aos desejos, né? Às necessidades do corpo e ser assim, adultos mais autocontrolados, né? Mais resistentes. Aí uma das opções que eles podiam fazer, se eles se sentissem fome, era justamente roubar, né? E essa prática do roubo, né, do roubo complementar, né, eles provavelmente roubavam só comida, não era um bando de crianças saindo por aí roubando qualquer coisa. Isso também, né, também se é entendido como uma preparação para a caça, né, é meio que um mimetismo da caça que vai ser outra instituição extremamente importante na vida do espartano depois, né, o Jean Ducat, que ele escreveu um livro muito importante sobre educação espartana, ele compara essa passagem do Isócrates com outra passagem falando como que se formavam os grupos de caça, né? E é mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Você forma um grupinho de pessoas que sai para caçar e volta com seus próprios companheiros, né? E eles fazem por várias vezes, né? E os grupinhos de caça que se dão bem, eles conseguem uma honra maior naquela sociedade, né? Um status significativo, né? E o mesmo acontecia com essas crianças, né? Então é mais ou menos nesse estilo que a gente tem que ver o roubo, né? Não necessariamente como, sei lá, você ensinar o espartano a ser um canalha, né? Sair roubando tudo sem consequência nenhuma, né? E depois, né? Essa passagem aqui do Xenofonte é especialmente interessante porque ele fala de outro objetivo, justamente do objetivo que eu falei, né? Antes, né? Esse roubo, ele não é um teste de canalice, né? De quão mais ladrão você é, mas sim é um teste também é um teste de resistência, né? Porque tinha um dos ritos, né? Que a gente acha que é um rito de passagem, mas não é possível ter certeza, né? Naquele santuário que eu falei ontem, de Artemis Orthia, né? Eles tinham um ritual no qual eles tinham que roubar queijos de um altar, né? E ao redor desse altar ficavam várias pessoas com chicotes, né? Com açoites. E quanto mais queijos você conseguisse roubar, melhor, assim, sei lá, uma melhor resistência, mais rápido você era, né? Então isso te trazia uma posição social melhor, né? E é muito interessante, como eu vou falar no final, né? Como que esse ritual mudou no futuro para responder a outras necessidades de Esparta, né? Então, só lembrem dessa imagem, assim, né? Desse ritual que você tem que roubar queijos. Você vai levar uma chicotada aqui, outra ali, mas é mais para provar que você é resistente, né? Que você aprendeu a ser resistente enquanto você ainda é uma criança de 7 a 14 anos. Você consegue imaginar, né, o quão sádico isso pode parecer. Aí a próxima categoria da educação, a próxima faixa etária da educação é dos adolescentes, né, quando eles tinham entre 14 e 20 anos. Né. E é interessante, de novo, que uma das coisas que aparece é a resistência, né?
eu lembro que acho que o Alex perguntou ontem sobre a Cripteia, né? E aqui é uma das passagens que ela, talvez uma das, se não me engano, é a primeira passagem que a Cripteia aparece, né, nas fontes literárias. Aí essa obra do final do século IV, e aí isso assim é claramente classificado como uma instituição que cobrava resistência dos garotos, dos jovens, né? Eles eram enviados para um ambiente selvagem, eles tinham que sobreviver por eles mesmos. Aí pode parecer até um pouco chato, um pouco white people problem, né? Quando você fala, eles não tinham atendentes para servir a eles, né? Mas aí vocês imaginam em Esparta, né? Onde provavelmente todo cidadão tinha um ilota que ele podia usar tanto no campo quanto para ser um servo pessoal dele, né? Então, assim, o fato de você não ter um atendente pode ser uma coisa significativa, assim, né? Tanto porque quando eles saíam para campanhas, né, era comum você levar um assistente, né? O que eles chamam, o que hoje a gente chama de escudeiro, né? Então vocês imaginam que para eles, né, esse negócio de não ter atendente ia ser, nossa, como assim? Não dá para viver. Mas é outro contexto, né? E é mais ou menos nesse contexto que essa passagem está inserida, né? E é justamente isso, é essa instituição, né, que o Aristóteles, né, ou que o Platão, só assim, atribui-se ao Aristóteles porque ele parece estar citando ele, que essa cripteia ela vira depois, né, um teste de uma missão, né, para você matar a Ilota, né, e comprovar essa sua possibilidade de se esconder, e essa sua habilidade de se esconder, de carregar uma missão, né, realizar uma missão em nome da cidade. Mas assim, como eu falei ontem, né, é muito mais provável que essa seja uma tática assim, terrorismo mesmo, depois que Esparta perde o controle da Messênia, né, que é aquela região vizinha de Esparta, do que uma prática que já existia antes, né? Então, é necessário manter essa diferenciação, né? Uma coisa, vocês veem a transformação das instituições, né? Esparta não era uma coisa engessada. As próprias instituições dela sofriam mudanças de acordo com as necessidades da sociedade, né? Isso é muito legal de se ver, né? Bom, mas enfim, acho que isso ficou claro, né? Que isso não é um rito de passagem, né? De matar ilotos desde sempre. Tem alguma coisa, Igor? Lombardi apareceu novamente. O Marcelo Aguiar está perguntando se os espartanos fossem pegos e sofressem alguma punição pelas classes inferiores, essa classe sofreria alguma retaliação? Você pode repetir, por favor? Eu não sei se eu entendi. Se eles fossem pegos e sofressem alguma punição pelas classes inferiores, essa classe sofreria alguma retaliação? Mas se os espartanos fossem pegos por uma classe inferior? Eu acho que deve ser roubando, né? Assim, Sim. escravo pegou um espartano roubando. Eu acho que eu entendi assim. Esse escravo castigou esse menino espartano cidadão. Se esse escravo sofreria alguma punição por ter feito isso. Entendi. Então, como naquela passagem do Isócrates, né, quer dizer, no Isócrates não, tem uma passagem do Xenofonte, que eu deveria ter colocado, não coloquei porque senão ia ficar uma apresentação muito longa. Ele fala, né, que quem era pego roubando, ele era punido de fato, né? Então, eu acho assim, se importasse quem pegava a criança roubando, né, ele diria, mas como ele não disse, eu imagino que seja qualquer um que pegasse a criança roubando. A criança era punida, mas não porque ela estava roubando, né, mas porque ela estava roubando mal, né? Então, assim, eu imagino que bastava, sei lá, o Ilota chegar lá no mestre dele e falar, então, cara, aquela criança ali estava roubando a sua horta aqui, peguei na marra, aí sim ele ia ser punido, assim, mas, assim, não tem como dizer exatamente como essas coisas aconteciam, porque a gente não tem nas fontes, né, mas é muito provável que a criança fosse punida e o Ilota não, né, a menos que, sei lá, ele arrebentasse a criança, aí provavelmente ele seria punido, né, porque, bom, sociedades escravistas, né. Eu acho que É quase um treinamento para senador, né? Se foi pego é um bom senador. sem dúvida. O Guilherme está perguntando, em relação às castas, havia uma diferenciação na educação dessas crianças jovens, ou era diferenciado e recompensado pela força e habilidade de luta, independente da posição social? Certo. Bom, eu vou voltar lá não, vai ficar muito longe, mas eu só vou falar. Como eu estava falando para vocês, né, tinham jovens que eles entravam patrocinados por outros jovens. Então, assim,
a ideia que se tem é que todos eles participavam de uma mesma educação, né? Tinha um instrutor, né, um oficial da cidade chamado Paidonomos, né, que era mais ou menos o legislador da educação, sei lá, traduzindo literalmente, assim, era o cara que falava como que ia acontecer a educação, né, o que os caras iam ter que fazer, o que as crianças iam ter que fazer. Então é muito provável que todas aquelas crianças, né, os Nothoi, os Trofimoi, os Mothones, os Mothakis, as próprias crianças espartanas, elas fossem educadas no mesmo sistema, né? Então, como eu vou mostrar para vocês depois, tinha uma memória social do sucesso dessas crianças. Isso tem escrito nas fontes, né? Então dá para saber que as pessoas lembravam de como elas tinham se saído. Só que, como eu trabalho no meu mestrado, né, o difícil, né, é você falar, beleza, suponhamos que um Mothone, né, que era filho de um não cidadão, de um cidadão rebaixado, se formou na educação, né? Ele ainda não tem dinheiro para ser cidadão, né? Então, a menos que ele consiga, de alguma forma, ficar acima dessa linha, né, econômica, ele vai continuar como um não cidadão, entendeu? Então não importa quão bem ele tenha ido na educação, se ele não tiver as conexões, né, os recursos econômicos necessários, ele vai continuar um não cidadão, né, um cidadão rebaixado. Então, nesse sentido, assim, é bem justa assim, essa educação, né, por mais que ela admitisse esses patrocinados. Né? Eu acho, é isso? Eu acho que é isso que o Guilherme perguntou. Eu agora não tenho mais perguntas, mas eu só queria fazer uma observação que eu acho que é sempre interessante que seja feita, é a da cronologia, né? A Esparta clássica vai de 550 a 300 a.C. Esses períodos que nós chamamos hoje de clássicos, né, foram eleitos como clássicos, são períodos muito curtos. A aula passada ficou todo mundo perguntando para você, fala sobre esse período, que é o período que todo mundo conhece. Mas se a gente for ver, o menor período da história de Esparta é esse período que a gente chama de clássico, né? E é o que a gente geralmente compacta e diz, Esparta é tudo isso. Mas não, né? É um pequeno período. Sim, de fato. É. E mesmo dentro desse período tem mudanças, né? Tem transformações dentro da sociedade, das instituições. Então é meio que aquela forma da história, né? Que o Norberto, o Guarinello definiu. Bom, eu imagino que deu, né? Bom, enfim, passado isso, né? A questão da critério, espero ter deixado claro o que era essa coisa, né? Que por vezes aparece de um jeito extremamente bizarro, né? Em livro didático, em várias coisas assim. Mas aqui, aí, né, ainda nessa classe dos pai disco, né, a gente tem um dos momentos importantes, né? Que era, de novo, né, ensinar o espartano como se comportar, né? Aqui a gente tem uma passagem do Xenofonte, né, que ele deixa bem claro que um dos elementos importantíssimos era justamente o pudor nessa idade, né? Aqui por pudor ele usa o termo aidos, que é mais ou menos a capacidade do indivíduo de saber o que ele fizer vai causar vergonha a ele, né? O que na sociedade dele vai ser mal visto e por isso ele não faz, né? Então vocês têm aí a discussão, né, de como que o adolescente devia se comportar, né, justamente naquela fase que todo mundo está querendo se rebelar contra o mundo. Aí sim, é nessa fase que os espartanos colocavam mais peso sobre o comportamento dos indivíduos, né? Então vocês veem qual é a força que se colocava sobre o comprometimento desses indivíduos com uma ideia de moral políade, né? Moral dessa sociedade em específico. E é interessante, né? Essa última frase aí, essas duas últimas frases que eu grifei, que o Xenofonte está falando de quando eles vão para esse Fidition, né? Que vocês provavelmente ouviram, se ouviram falar disso, né? Ouviram por outro termo, né? Que é a Syssitia, né? Que é um lugar onde os cidadãos espartanos eram obrigados assim, salvo algumas exceções, eles eram obrigados todos os dias a jantar em si, conversar e falar sobre o que aconteceu na cidade, quem é que estava errado, quem é que estava certo, o que tinha que ser feito. E nessa Syssitia, né, por vezes esses jovens eram convidados, né, mas por que diabos, né, eles eram convidados? O que eles têm a dizer sobre a política da cidade? Bom, primeiro porque eles eram ensinados, né, a quais eram os comportamentos corretos e os negativos em relação ao que estava acontecendo. E em segundo lugar, porque isso era uma das partes, né, desse processo de transição, né, do adolescente para o quase cidadão, né, que ele vai ser quando ele completa 20 anos, ele vai ficar
num meio termo ali entre não cidadão e cidadão. Mas ele já está presente na Cicítia, né, depois que ele faz 20 anos. Então, assim, para descrever melhor, né, esses pai disco, né, entre os 14 e 20 anos, eles eram a parte amada da relação de pederastia que existia, assim, praticamente na Grécia Antiga em geral, né, e se manteve por muitos séculos, né, e existe desde o, sei lá, desde o começo do século VI, né, a gente vê isso, e em Esparta não era diferente, né, só que, assim, uma das coisas que a gente tem bastante claro em Esparta é que era a responsabilidade do cara que amava esse adolescente, né, que era o cara ali entre os 20 e os 30 anos, que era além de fornecer, né, o modelo de moral, de conduta para esse adolescente, ele introduzia o adolescente na cecítia dele, né? Então, quando esse adolescente completasse 20 anos, ele já tinha uma cecítia garantida para onde entrar, que provavelmente era o lugar onde o amante, né, o Erastes dele, também chegava, também frequentava, né? Então, essa relação de pederastia, ela tinha essa importância, né, de fazer a transição do adolescente para um quase cidadão, né? Justamente porque as pessoas que tinham ali entre 20 e 30 anos, eles tinham que ser os cidadãos perfeitos, assim, eles estavam no auge da forma física e eles tinham que dar o modelo, né, para esses jovens, tanto que eles são empregados também na educação, né? Eles são ajudantes daquele pai do Nomos que eu mencionei para vocês, né, que era o responsável por articular as atividades, né? E eu vou falar justamente desses caras agora, né, que eles eram os ebontes, né? Dos 20 aos 30 anos, isso é a última etapa, né, se a gente pode chamar de educação, né, antes dele ser um cidadão de fato, com todos os privilégios, né, e eu trouxe essa passagem aqui porque eu acho que muitas pessoas vão achar legal, inclusive eu, que é o processo de seleção dos 300, né, dos 300 de Esparta, né, que era mais ou menos um corpo de elite, né, que podia ser empregado de várias formas, dentre elas como proteção do rei, né, na linha de batalha, mas elas tinham várias funções também, tipo, quase como uma tropa de choque, né, você envia para um lugar que precisa de uma resposta na hora, assim. Inclusive uma tropa dessas é dizimada na Messênia, né, quando ela vai combater uma rebelião. Então é esse tipo de ideia que você tem que ter dos 300 de Esparta, né? E eles são justamente esses homens, assim, no auge do vigor físico, né, entre os 20 e os 30 anos, e a disputa para entrar nesse corpo seleto, né, de soldados, né, de cidadãos, não cidadãos, né, mas de soldados, né? Acho que a gente pode chamar de soldados. Era muito grande, né? Porque isso era uma honra extremamente grande para eles. Assim. Então, é interessante como isso acaba causando vários problemas de comportamento entre eles, né? E parece que era a intenção justamente eles ficarem extremamente competitivos em relação a essa eleição, né? Tanto que os responsáveis por selecionar, né? Eles falam publicamente, né? Por que eles preferiram um outro. E isso acaba fazendo com que esses jovens eles brigassem entre si, né? E é interessante que o termo que ele usa aqui, bom, eu não sei se eu pus aqui, eles brigam, né? O termo que é usado para briga, né? É o termo de soco, né? Eles brigam de soco, né? Por essas posições, para provar que o outro é menor que ele, né? Então era assim, a composição desses 300 era uma coisa absurdamente, assim, competitiva, né? E é mais ou menos isso que, assim, que todas essas instituições de Esparta, elas procuram enfiar dentro do cidadão, né? Desde das crianças, vocês lembram que tinha uma competição de roubo de queijo, né? Entre os paidiscoi, né, a gente tem não tem muitos relatos de competição, mas ele fala da intensificação de atividades. Então, é possível que também o roubo ou outras atividades competitivas estivessem imiscuídas ali. E aqui nos Ebondes isso chega ao máximo, né? Isso é quase uma briga, é praticamente uma briga física, né, para um tipo de honra específico. E o interessante, né, é que não dá para falar que isso é uma educação, mas ao mesmo tempo dá, porque o pai do Nomos, né, que eu mencionei para vocês, ele ainda está no controle desses jovens, né? E assim, para acabar esse tópico, um dos outros pontos também que aparece em toda a educação, mas eu escolhi falar aqui agora para dar uma resumida, é que um ponto importante era o impulso de desobedecer às leis, né? Isso era outra coisa que era bastante, assim, colocada para cima dos espartanos, né? Você não pode desobedecer às leis são o que mantém a nossa sociedade coesa,
mantém a Esparta no topo do poder político na Grécia. Então, isso não pode acontecer, né? Você desobedecer às leis. E, por vezes, as leis eram só os magistrados ou costumes específicos, né? Depende do caso. Mas, enfim, mais ou menos, esse é um panorama geral da educação, os pontos mais interessantes, assim, né? E como eu falei para vocês antes, né? Isso tudo não era à toa, né? O cara passava dos 7 aos 30 anos de idade no sistema que, de fato, lembrava do que ele tinha feito, né? Como se, não é como se você, sei lá, a gente chegasse até o doutorado, né? Aí todo mundo esquece o que a gente fez, tá, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Não, tinha uma memória social sobre essas coisas, né? E nesse caso aqui, por exemplo, que o Xenofonte descreve o julgamento desses Fódrias, né? Ele estava sendo julgado pela vida dele, né? Se ele fosse considerado culpado, ele ia ser morto. E uma das desculpas, né, que o Agesilau, que é o rei de Esparta na época, deu para inocentar ele, obviamente, não é o motivo pelo qual ele inocentou, mas é o que ele justificou, né, o modo como ele justificou. Então, nisso aí você pode depreender, né, que se ele usou isso para justificar, porque alguém provavelmente ia acreditar nele, é que o Esfódrias, enquanto ele era um pais discos e um Ebon, né, ele realizou continuamente todos os deveres de um espartano, né? E Esparta precisava dessas pessoas. Então, assim, toda essa educação, ela não era para nada, né? Ela não era só para ensinar como você se devia se comportar. Ela era um termo de avaliação contínuo, né? Era uma linha de competições na qual as pessoas eram constantemente avaliadas, e isso ia ditar o que elas iam ser no futuro, né? O que elas iam conseguir atingir quando elas fossem cidadãos, quando eles fossem cidadãos, né? De fato, né? E para introduzir, né, esse tema, para introduzir não, o último elemento que eu vou falar da educação, prometo, é justamente uma ausência, né? Que eu não sei se vocês viram, mas eu não falei nada sobre treinamento na guerra, aqui, né, na guerra de fato. Né? Isso pelo seguinte motivo: o modo de guerra na Grécia, né, que é a falange oplita, aquela que a gente discutiu ontem, que vocês provavelmente veem em todos os filmes sobre Grécia Antiga, que é aquela formação coesa, né, pessoa um do lado do outro, se achava que não precisava de treinamento para aquilo, né? O que precisava para você ser um bom soldado nesse estilo de combate é uma boa condicionamento físico, né? De fato, isso é um elemento importante em qualquer tipo de combate. Assim, qualquer pessoa que treinou alguma coisa, que já conversou com alguém, sabe que assim, condicionamento físico é pelo menos metade de todo treinamento para essa arte marcial. Né? E assim, essas coisas elas provavelmente foram lapidadas, né? Justamente pelos espartanos, né? Porque como vocês veem aí, né, nessa passagem do Xenofonte, é uma passagem na qual Agesilau estava liderando um exército na Ásia Menor para fazer uma campanha contra os persas. Enquanto era inverno, né, ele preparou esse exército, né? É basicamente um exército de mercenários, né? Então ele tinha que treinar eles para fazer eles pelo menos valerem, né? O quanto ele estava pagando eles. E o interessante, vocês vão falarem que eu tirei isso da minha cabeça, né? Que para as divisões de hoplitas, né? Que era a divisão básica, né, do exército grego, inclusive para os espartanos, né? É que a premiação da melhor divisão de hoplita é aquela que tinha as melhores condições físicas, né? Enquanto que as divisões de cavalaria era a divisão que melhor mostrasse assim quão bem ela podia cavalgar, né? Ou mesmo os peltaços, que eram lanceiros, e os arqueiros, quão precisos eles eram, né? Então é uma diferença. Enquanto essas duas outras divisões têm a ver com a técnica, né? Os hoplitas eles têm a ver mais com a condição física, né? Então aqui você pode ver, né, que o hipódromo estava cheio de cavaleiros, os lanceiros estavam praticando, né, os arqueiros estavam praticando lá tiro ao alvo. Só que o que os hoplitas estavam fazendo? Eles estavam fazendo batalha simulada, sei lá, fazendo formação? Não, eles estavam no ginásio se exercitando. É meio como se você estivesse na academia. Né? Você precisa ir para a guerra, você vai só para a academia. É como se isso fosse considerado o necessário, né, para você ser um bom hoplita. Né? E é interessante aqui que assim, aí vocês falam, mas não era só isso, né, que o Xenofonte fazia, que os espartanos faziam, né? Aliás, afinal de contas, né, o Xenofonte, que é um dos caras que melhor conheceu Esparta, ele fala, né, que os lacedemônios, os espartanos, no caso, são os únicos profissionais da guerra, né, os caras que tratavam a guerra como uma arte, né, uma arte do tipo que você ganha dinheiro, é quase como ser um profissional, né. Só que ele também, quando ele descreve, né, por que os espartanos eram os únicos profissionais da guerra,
é interessante que a gente vê, né? Os motivos pelos quais ele diz isso, né? É porque os espartanos se mobilizavam bem, eles recrutavam e organizavam as pessoas necessárias para uma campanha bem, que eles montavam um acampamento, né, de uma forma mais assim organizada que as outras cidades quando estavam em campanha, que eles tinham um comando facilitado, ou seja, eles deixavam os líderes deles mais à vontade para conduzir a guerra, né, sem ter que se preocupar com os problemas. Eles tinham uma organização e movimentação do exército boa, ou seja, eles tinham técnicas de marcha, né, mais específicas para você marchar em direção a um alvo, para você girar para encontrar outro, porque eles tinham uma rotina dentro dessa campanha mais organizada, né? Então eles tinham horário para levantar, eles tinham horário para dormir, eles tinham coisas para fazer durante esse tempo que eram específicas. E por final, né, eles tinham uma estética intimidadora. Aí a gente pode colocar que eles tinham aquela roupa vermelha, que teoricamente deixava eles mais assustadores, o cabelo também, que era grande, né, que deixava eles com uma aparência mais feroz, né, alguns autores dizem isso, que eles tinham um escudo bem polido, né, para mostrar que o exército estava bem preparado, esse tipo de coisa. Então, assim, vocês veem, né, que o profissionalismo, que esse profissionalismo que a gente acha que os espartanos tinham, ele não era tão profissional assim, né? Não tinha um treinamento específico em como você lutar sendo hoplita, né? Você tem melhorias organizacionais no exército, basicamente, que para as pessoas da época, né, eram assim bizarramente melhores que as das outras cidades, né? Mas assim, não tinha como a gente tem, né, o soldado profissional, aquele que treina na técnica com a arma, como atirar, como invadir um lugar, como fazer aquilo. Isso não existia, o que existia era o treinamento físico, né? Por isso a ênfase na resistência, por exemplo, na fome, né? Todos aqueles treinamentos que eu mencionei antes da educação. E esse foi um parênteses, espero que vocês tenham achado interessante, porque, assim, isso é um grande erro, né, da maior parte dos livros didáticos, pintar o espartano como quase um soldado profissional, mas eles gastavam muito pouco tempo treinando, né, não só treinando, né, mas na guerra em específica, você pensar que uma vez por ano, no máximo duas, eles marchavam para campanhas, né, e essas campanhas podiam durar, sei lá, desde um mês até no máximo 2 e meio, mais ou menos, e nem sempre tinha uma batalha específica, né. Então, assim, essa condição da guerra, ela era muito menos intensa do que a gente imagina, né? Principalmente para outras cidades que não Esparta, mas também para Esparta, né? Nesse sentido, ela é muito parecida com várias outras cidades, né? Então é por esses motivos que eles eram considerados assim soldados quase que profissionais, apesar de eles não o serem em termos, sim, modernos, né? No que a gente acha que é um soldado profissional. Agora eu vou passando para o próximo. Tem alguma? Não, achei que fosse o Igor. Agora, né, uma vez terminada a educação, o espartano ele entra na estrutura política, né? E aqui por política eu quero assim dizer uma coisa mais ampla, né, incluindo a polis como um todo, né? Toda a estrutura da polis, a vida na polis, né? Não só como decisão de política mesmo, assim, né? Então, assim, a gente tinha quando ele se formava, né, como ebon, né, ele virava cidadão e fazia parte da Assembleia Cívica, né, que eram de todos os cidadãos plenos com mais de 30 anos de idade. Aí, dentre os órgãos mais importantes desse governo, tinha a Gerúsia, né, que era meio que um conselho de anciãos, né, todos os gerontes, né, os 28 gerontes, eles eram maiores de 60 anos e eles serviam pela vida inteira. Então, assim, é uma coisa bem conservadora, era eles que discutiam, né, quais leis seriam propostas para aprovação da Assembleia Cívica ou não. Então, a Assembleia não tinha o poder, né, de sugerir coisas, ela só tinha o poder de aprovar ou não. E por fim a gente tem os éforos, né? Que os éforos são cargos eletivos, e todos esses 5 éforos eles serviam só por um ano. Acabou um ano, troca os éforos. E são os éforos também que teoricamente seriam a estrutura democrática de Esparta, né? Eles são eleitos de todo o corpo cívico, né? E como é anualmente, então tem uma rotatividade grande. E seriam eles os responsáveis por levar, né, para discussão, para aprovação ou não, ideias do demos, né, do povo mais amplo, né, porque os gerontes, eles eram basicamente, o Aristóteles fala isso, né, eles eram basicamente frutos de várias dinastias de famílias importantes que tinham membros eleitos, né, então vocês podem imaginar, não é muito diferente da nossa política, né, a gente tem quase que dinastias servindo aí, inclusive uma corte bem, como que eu posso dizer, exótica, né, no poder hoje. Mas era o mesmo princípio, assim, né? Então vocês podem imaginar qual é a função dos elfos nesse meio todo.
Aí é essa estrutura política, né, da sociedade de Esparta, né. Então, quais e desses, né, que eu acabei de mencionar, os reis, eles faziam parte da Jerúsia, só que eles eram reis para a vida inteira, né, então não tinha nem como, era um cargo hereditário, então o acesso era, sim, extremamente restrito, né, eram reis, né? Então não tem muito o que dizer em relação a isso, né. Mas aí vocês me perguntam, mas a sociedade era extremamente competitiva e tinham essas oportunidades, né, para o cara ascender socialmente, ascender no governo, né, alguma coisa assim. Não, tinham outros cargos públicos, né, que ele podia usar para ascender socialmente também, né, para se inserir na polis, né, no cotidiano da polis. Um deles, como eu falei para vocês, é o Paidonomos, né, o cara responsável por como coordenar, né, a educação. Tinham as várias patentes do exército, né. Só que uma coisa interessante que eu percebi no mestrado é que o Xenofonte ele fala, né, que o exército espartano é basicamente um oficial atrás do outro. É o que mais tem oficiais, assim, quase todo mundo é oficial naquele exército. Né, mas assim, se a gente vê, pegando uma descrição específica, né, que é da Batalha de Mantiné em 418, quando o Xenofonte dá uma descrição do número de espartanos, né, eu fiz uma relação, tem mais ou menos 24 espartanos para um cargo de oficial, né, uma razão 24 para um. Assim, só pegar um termo de comparação básico, assim, com o exército brasileiro, por exemplo, nos atuais modos, né, dos contingentes atuais da legislação, tem 8 oficiais para um, tem 8 soldados para um oficial, né? Então, a razão é 8 para 1. Então, enquanto o Esparta era 24 para 1, numa ocasião que ainda tinha bastante cidadãos em Esparta, hoje ela é 8 para 1. Então, assim, era muito competitivo, qualquer uma dessas patentes do exército, né? Você tinha que ser um cara assim, extremamente bom para ir ascendendo aos poucos, né? Você tinha que competir com 24 pessoas, quase que todas as vezes, né? E você também tem os hipagretes, né, que é aqueles caras que escolhiam os 300, né, mas você provavelmente era selecionado, né, todos esses cargos, eles eram, assim, selecionados geralmente por indicação, então provavelmente não tinha uma votação, né, como acontecia com os éforos. Aí tinham outros cargos também, né, esses, principalmente na época da hegemonia espartana ali, né, quando entre a Guerra do Peloponeso e a Batalha de Leuctra, em 371, a gente tem os navarcos, que eram meio que um oficial que comandava a marinha e o exército, o armosta, que era meio que um comandante no exterior só, né, o conselheiro desses dois, embaixadores, né, que eram enviados para tratar politicamente, os proxenoi, né, que eram meio que amigos, né, de outros políticos de outras cidades, eles entravam em contato para perseguir os objetivos de uma cidade ou de outra, e sacerdotes, né, e são esses cargos públicos, assim, que o espartano podia, assim, obter algum tipo de destaque, né, dentre todos os pares deles, né. Só que uma coisa que vale analisar aqui é que nenhum desses era um cargo eletivo, entendeu? Então, o navarco, o armosta, o conselheiro, esses aqui, né, eles eram cargos por indicação. Então, tem muito caso, assim, é muito fácil de se identificar, por exemplo, quando o rei indica o próprio irmão um cargo desses de destaque, entendeu? Que vai ter um destaque grande, assim, de atuação política. Ou que um indivíduo, ele é nomeado várias vezes em anos consecutivos para o mesmo posto, né? Então, assim, de novo, né, isso aqui é uma máquina quase dinástica, né? Ela não é uma máquina democrática, né? E enquanto a esses outros aqui, né, o embaixador, o proxeno, o sacerdote, isso tem muito a ver com as relações que a família já tinha, né? Então, tipo, se o meu pai tivesse um amigo em Éfeso, provavelmente seria eu que ia ser enviado para tratar com os caras de Éfeso. E se eu tivesse algum sucesso, aquele sucesso ia ser, assim, para mim, para a cidade, obviamente, e para minha família, né? Então, aquilo ia me dar uma posição muito alta, né? Me dar um capital social muito alto ali. E essas coisas, elas eram familiares, assim, elas não eram votadas, né? Elas não eram selecionadas, né, democraticamente. Então, por mais que o sistema espartano fosse extremamente competitivo desde a educação, a competitividade, ela de fato era entre um grupo específico de famílias, né? Um grupo de famílias que tinha as condições de se manter competitivas, né? E esses cargos são alguns poucos exemplos, né? A gente pode dar vários outros aqui, mas de novo, como o meu mestrado foi sobre isso, eu sei que tem muita discussão e eu não vou apresentar todos aqui, né? Vocês estão livres para perguntar depois, né? Aí, para colocar tudo isso, né, numa narrativa, essa sociedade, né, que eu falei para vocês, ela começa, né, mais ou menos ali no meados do século VI,
E ela tem, e a hegemonia, né, espartana de fato, né, que gira aqui entre 431 e 471, que é quando tem todos esses cargos, toda essa mobilização, né, ela meio que ela sofre um baque forte, né, em 371, quando eles perdem a Batalha de Leuctra para Tebas, quando começa a hegemonia tebana na Grécia, né, Esparta sofre uma derrota significativa, né, então ela nunca mais vai conseguir ser um dos primeiros jogadores ali políticos da Grécia. Mas assim, essa crise, essa derrota, ela gerou uma necessidade de se explicar, né? Por que diabos Esparta, que era tão forte, do nada, assim, por causa de uma batalha, ela perdeu completamente, né? E das justificativas, né, que não é a primeira vez que ela é usada, né? O Heródoto usa essa justificativa para falar por que os persas perderam para os gregos. O Alexandre vai ser classificado dessa forma, né? O motivo pelo qual ele perdeu, porque ele acabou sendo derrotado, é porque a conquista do império, né, dessa hegemonia, ela expõe os cidadãos a muita riqueza, né, muita coisa, muita bajulação, e isso acaba amolecendo eles, né? Quando isso acontece, eles acabam deixando para lá as leis do Licurgo, né, que fizeram eles tão famosos assim, e eles acabam sendo derrotados, né? Então o Xenofonte, ele fala justamente isso, né? Os espartanos, que antes eles tinham que ficar na cidade, né? Eles eram obrigados a ficar na cidade, onde eles se vigiavam, né? Se competiam entre si para serem os melhores, eles passam a querer possuir, ficar ricos, né? A querer usar o dinheiro, eles começam a esbanjar, né? A ostentar, eles começam a não cessar de querer ser armóstas no exterior, ou seja, eles não cessam de querer ser bajulados no interior quando eles estão numa posição de poder, né? Isso tudo vai minando todas essas leis do Licurgo que fizeram eles, né, ser os espartanos que a gente mais conhece hoje, né, como essa polis quase que invencível, né? Certo. E aí, né, só que uma explicação mais assim, mais historiográfica para isso é justamente a concentração de propriedade que a gente falou antes, né? Isso causou uma diminuição muito grande do número de cidadãos disponíveis em Esparta, né? O Heródoto, quando ele está narrando lá as guerras persas, ele fala de que só Esparta tinha cerca de 8.000 soldados, né? Assim, pessoas que podiam estar numa guerra. Isso, para uma cidade grega antiga, é um número extremamente grande, assim, né? Tem muita gente. Aí, em Leuctra, né, para vocês terem uma ideia, todo o exército espartano que foi convocado, que era quase todo ele, somou, assim, 700 homens, né? Então, de 8.000 para 700 homens em, assim, 100 anos, né? Vocês veem a diminuição do corpo cívico espartano. E é exatamente isso que Aristóteles fala, né? Quando ele fala que essas propriedades elas são concentradas, menos pessoas podem pagar as taxas daquela cicítia, menos pessoas são cidadãs, né? Então, assim, inevitavelmente, menos pessoas vão estar aptas, né, a agir em nome da cidade, né, em manter toda aquela estrutura, né. E aí, outra coisa, né, também, que dá para ver aqui, é que os éforos, né, que são aqueles eleitos mais democraticamente, na época do Aristóteles, eles já tinham a fama de serem corruptos, né. Então, assim, sendo o eforato, né, o cargo mais facilmente chegável, né, por um espartano comum, é essa oportunidade que ele tinha para tentar enriquecer, né? Então, essa figura faz muito sentido, né? E faz muito mais sentido ainda que justamente aqueles que podiam controlar os éforos eram justamente os ricos, né? Que tinham o que os éforos queriam, né, que era a propriedade. Eles podiam dar presentes para esses éforos para conseguir o que eles queriam e assim perpetuar, né, esse sistema no qual um conjunto pequeno de famílias dominava toda a política e todos os interesses locais, né? Então, essa é uma das explicações, né, para a crise que Esparta sofre durante a sua hegemonia, né? Por que ela foi derrotada assim, e não foi do nada, né? A gente vê que tem um decréscimo, uma progressão, né, nesse tempo que a gente está discutindo. Certo. Aí, como eu falei para vocês, né, já meio que encaminhando assim, para o final da fala, essa concentração de propriedade ela acaba deixando as classes mais baixas, né, aqueles não cidadãos, ou mesmo cidadãos mais pobres, cada vez mais dependentes, né, das classes mais altas, né? E é justamente no período helenístico, né, que a gente vai ter as reformas do Ágio IV e do Cleómenes III, que eles tentam, remediar essa situação por meio de várias coisas, né? E uma delas era justamente
a redistribuição de propriedade, né? Mas, enfim, depois disso aqui, né, até isso aqui acontecer, Esparta caiu numa posição de poder de segunda importância, né? Ela foi isolada politicamente pelo Filipe II, né, pelo pai do Alexandre o Grande, que fez um conselho, né, fez uma liga grega e só deixou Esparta de fora, que isolou ela completamente, né, de qualquer participação, né, na política regional. Tem alguns ensaios, né, de você tentar retomar alguma influência local, pelo menos, né, com o rei Areu, por exemplo, ali no começo do século III, mas, assim, nada extremamente, assim, importante, né? O mais importante mesmo foram essas reformas, né? Por quê? Porque essas reformas, com todas essas tentativas de remediar, né, esses problemas que Esparta estava tendo, ela recebeu muita atenção desses dois filósofos em específico, né? Esse Esfero de Borístenes, né, ele tem-se, né, que ele era parte da escola estoica, que era uma escola que estava constantemente assim ligada a reis, né? Eles usavam uma filosofia que era de seguir as leis naturais, mas meio que para autorizar o reino de monarcas, né? E foi isso que aconteceu no caso do Cleómenes III, né? O Esfero provavelmente teve um interesse grande, escreveu várias coisas sobre Esparta, sobre como as leis que o Cleómenes queria retomar de Licurgo eram excelentes, né? Sendo que essas leis tinham várias modificações para se adequar àquele contexto específico, inclusive essa ideia de redistribuição de terras, isso nunca existiu antes, né, apesar de ser atribuído ao Licurgo, né, lá no século VI, e também o Filarco de Atenas, né, que a ideia tem-se assim mais ou menos que ele estaria mais para uma linha cínica, né, que é aquela com interesses mais direcionado aos pobres, né, então não que eles fossem, né, engajados, né, mas eles tinham mais essa ideia de que você devia viver com simplicidade, e o que o Cleómenes queria fazer em Esparta era justamente isso, retornar para as leis do Licurgo, quando tudo era mais simples, as pessoas viviam de uma forma menos luxuosa, né, que foi isso que causou a queda de Esparta, né, como eu falei, o acesso ao império e a exposição a riquezas e tudo mais. Então, assim, as obras de outros, né, mas em grande parte desses dois filósofos acabou servindo, né, de combustível, né, para o que vai ser escrito depois, né, sobre o que era a Esparta do século V, sendo que, na verdade, eles estavam falando do que a Esparta do século III queria ser, ou o que o Ágis e o que o Cleómenes queriam que a sua Esparta fosse, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a redistribuição de terras como um ponto ideal, assim, a ilegalidade dos éforos, né? Porque os éforos estavam impedindo, né, um pouco essas reformas que estavam na mão, né, das pessoas das classes superiores que não queriam ter suas terras redistribuídas pelos reis. A gente tem essa renovação da educação, né, com outros toques, né, com outras ênfases e não aquela do século V, isso está muito bem documentado, né, não vou me alongar aqui nisso, porque senão ferrou. Mas os romanos que escrevem, né, sobre o Plutarco e o Pausanias, né, que eles vão falar sobre essa Esparta do século V, eles vão beber principalmente nesses filósofos, né, e isso é muito importante porque eles acabam tornando Esparta, né, quase que um parque temático, né, aquilo que os romanos, que o Filarco e o Esfero falam que Esparta era, eles, assim, os romanos vão buscar essa Esparta, né, não é a Esparta decadente, a Esparta do Platão, a Esparta do Aristóteles, né? Não, é a Esparta do Esfero e do Filarco, muito mais que a do Xenofonte, por exemplo. E eu não sei se vocês lembram daquela competição dos queijos, né, que eu falei, no santuário, olha o que é que ela vira, né, o Plutarco, né, o Cícero também menciona, ele fala que ele foi numa dessas competições, né, ele ficou abismado com o que estava acontecendo. Em vez das crianças irem buscar competir para ver quem era mais rápido, quem aguentava mais, isso virou uma competição extremamente de resistência, né? Eles eram açoitados quase que até a morte, né? Então desmaiavam, né? O Cícero até fala. E quem ganhasse o número, quem recebesse mais golpe antes disso acontecer, ganhava um prêmio, né? Então, assim, essas coisas, elas são coisas específicas, são intensificadas enquanto outras são esquecidas. E é isso que o Plutarco está descrevendo, né? Quando ele escreve as obras dele, é isso que o Pausanias, né, fala, né, quando ele tá falando. E é muito interessante que pelo menos o Pausanias, ele até descreve uma área especificamente feita em Esparta para você ter um combate assim no soco de jovens, né, que estavam passando pela educação, né. Então isso assim não tinha assim, né, não tem nenhuma referência a esse tipo de treinamento na Esparta, né, do período clássico. Tudo isso que a gente acha que acontecia,
que a gente lê no Plutarco, no Pausanias, eles atribuindo isso, né, à Esparta do século V, é uma coisa extremamente mais recente, né, é uma ampliação de algumas coisas que se queria que Esparta fosse, né, então a gente tem que precisar tomar esse cuidado, porque se a gente juntar tudo, né, a gente acaba vendo raízes, né, dessas coisas lá no passado e acha que essas coisas de fato existiam no passado, né, isso é extremamente perigoso, se a gente vai tentar compreender uma sociedade por ela mesma, né, e não nessa longuíssima duração achando que tudo é a mesma coisa. E agora aqui, né, vocês sabendo disso, sabendo que é principalmente o Plutarco e o Pausanias, né, que povoam a nossa imaginação sobre Esparta, porque eles são os que dão essas descrições mais impressionantes, né, a gente tem obras modernas, né, antes de eu pular para isso só, essa coisa que o Plutarco está falando, né, vocês têm uma ideia o que aconteceu com aquele santuário de Órtia, né, que eu falei para vocês, o templo arcaico, o altar aqui. Os romanos, eles só constroem um anfiteatro para assistir essas crianças sendo açoitadas, né? Isso aqui foi escavado pela Escola Britânica de Atenas, né, na Grécia, e tinha um teatro ali para as pessoas assistirem, né? Então isso virou um símbolo de Esparta, né, para a comunidade em geral, né, para a comunidade antiga em geral. Então as pessoas iam para Esparta para ver isso acontecer e achar que eles estavam vendo a Esparta do século V, né, a Esparta famosa, que era por isso que os espartanos tinham sido tão fortes e tudo mais. Mas isso, como eu mostrei para vocês, é uma coisa extremamente mais recente. Né? E é esse tipo de coisa que, por exemplo, produz coisas modernas, né? Para o consumo popular, como o 300, né? E aqui a gente entra na questão de como essas coisas são representadas na cultura popular hoje. Né? E como vocês devem saber, né, o 300 do Frank Miller, que é a coisa mais conhecida, eu acho que não tem nenhum erro em dizer isso, que é a coisa mais conhecida sobre Esparta na modernidade, né? Ela é na verdade baseada nessa HQ, né, do Frank Miller. Eu não vou falar muito do Frank Miller, porque isso já foi, que tem bastante artigo aí, tem um artigo recente, inclusive, do Felipe Assunção, que trata bastante do 300 e como usar ele em sala de aula, uma ideia, assim, que é muito legal. Mas, assim, vamos vamos dar uma olhada, assim, né, quais são os elementos que esse gibi, ele traz pra gente, como isso é passado de novo depois do filme, né, o que é selecionado para entrar no filme. Então, uma das coisas, né, que pode ficar clara, vocês podem ver, a gente tem os Éforos aqui, né, quem assistiu o filme vai reconhecer, né, os Éforos aqui, eles são indivíduos corruptos, né, eles estão recebendo ouro persa aqui para prejudicar a Esparta, que é mais ou menos aquilo que o Aristóteles falou, isso já no final do século IV, né, e aqui é o Leônidas, né, apresentando o plano dele, né, opa, tô aprendendo aí, foi. Mas, assim, uma coisa que eu queria dizer para vocês, assim, é que vocês repararem que o Frank Miller, ele veio de uma tradição de gibi, né? Então, é aquela velha tradição, né, de você pintar os inimigos como monstros, né? E os mocinhos como aqueles caras super boladões, né? Super fortes, marombados, que não dá para você conseguir numa vida só, a não ser que você só faça academia e gaste montanhas de dinheiro para ficar daquele jeito. E é assim, né? O Batman dele é assim, né? O Batman que a gente viu filmado, né, faz pouco tempo, é justamente isso, né? E isso vocês veem de novo, né? Nessa que eu acho que é uma dos quadros mais impressionantes, né, da HQ. Que para começar, né? Primeiro, o nosso olhar ele é dirigido primeiro aqui para cima, né? A gente lê aqui do lado, aí depois a gente vê essa imagem central maior. Né? Mas e por quê, né? Infelizmente essa imagem está em italiano, né? Porque eu não achei nenhum scan dela em português, eu não quero estragar o meu exemplar, aí eu usei essa mesmo, mas não tem importância. Como vocês veem aqui, né, aqui é a inspeção do bebê, né, que é uma coisa que só o Plutarco fala, não tem nada falando disso antes dele, né, mas ainda tem aquela ideia da eugenia, né, só os espartanos mais fortes que sobreviviam. Aí tem aquela questão do descarte, né, do bebê defeituoso, que apesar de Plutarco falar que é uma coisa de Esparta, isso a gente sabe hoje que é uma coisa disseminada na Grécia inteira, né? Existia essa prática, né, de você descartar um bebê que não, sei lá, tivesse nascido de alguma forma deficiente, né? Isso era uma prática comum, não era restrita a Esparta. E bom, então nesse sentido Esparta provavelmente era igual, né, a várias outras cidades. Aí tem aqui, né, de novo a ideia
da educação extremamente violenta, né, que te ensina a roubar, lutar e inclusive a matar, né, sendo, de novo, né, aquela coisa do matar, sendo aquela coisa da cripteia, que era quase uma missão de terrorismo contra os zilotas, né, não é uma coisa da educação espartana do século V, né, que a gente não dá para ver isso em nenhum lugar, nem mesmo essa violência só numa parte específica, né, aquela da disputa pelo cargo dos 300. A gente tem de novo aquele teste de resistência, né, na natureza. A gente tem de novo aqui aquela ideia da punição, né, que você tem que não demonstrar dor, né, mas que isso também, né, é fruto daquela ideia posterior, né, do que o Plutarco fala, da resistência aos açoites, tanto que o garoto está sendo açoitado aqui, né. Aí, né, depois disso tudo, a gente chega no quadro principal, que é nada mais nada menos do que espartanos fazendo flexão com uma mão, com outros espartanos em cima deles, né? E eles estão falando assim, você tá cansado? Ele fala, não. Você gosta disso? Aí ele fala que sim, né? Então isso assim, isso é a expansão extrema de uma ideia, daquela ideia do condicionamento físico com esse objetivo militar. Então, assim, isso aqui acaba virando aquele super-herói, né, do Frank Miller. Enquanto os Éforos são os monstros, a gente tem aqui claramente quem são os mocinhos, né? Aí toda essa educação extremamente absurda, né, ela acaba sendo justificada, né? É para isso que isso serve, né? E é para criar esses caras, esses heróis, né? Que essa educação era, apesar de ser violenta e extrema, é para isso que ela serve, né? E assim, é justamente essa coisa, né, que acaba sendo essa violência, né, que é totalmente reproduzida, que é o foco, né, de todas essas produções sobre Esparta. Por exemplo, eu acho que vocês não vou passar ainda aqui. Vocês não ouviram falar em nenhuma obra do 300, por exemplo, sobre a existência, né, de lotas, de escravos. Vocês não ouvem falar da importância das mulheres, né? O que a gente tem é basicamente isso, né? A gente tem aquela cena que eu vou passar agora e eu vou falando quais são as partes, né, que estão intrincadas aí, mas vocês provavelmente lembram. É esse tipo de coisa que a gente tem, né? O menino nasceu. Como todos os espartanos, ele foi examinado. Essa parte do Plutarco, Se ele né? fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. Isso tirado de uma fonte do 1º século depois de Cristo, né? Assim que pôde suportar, ele foi batizado no fogo do combate. A ideia de que eles eram treinados na guerra, né? Isso que não existe. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Ensinado que morrer em serviço num campo de batalha por Esparta era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. E isso também é um conteúdo, né, que a gente viu que era comum das cidades gregas, né, antigas, ontem, né, com o Tirteu e com outro poeta. Então não era uma coisa específica de Esparta, como é pintado, né? Aos 7 anos, como era de costume em Esparta, o menino foi retirado de sua mãe e levado para viver num mundo de violência. Construído pelos 300 anos da sociedade guerreira de Esparta, para criar os mais fortes soldados que o mundo já conheceu, o Agogê, como é chamado, força o menino a lutar, a passar fome, a roubar, e, se necessário, a matar. Bom, desnecessário comentar, né? Com bastão e chicote, ele foi punido e ensinado a não demonstrar dor nem piedade. Era constantemente testado, jogado na selva, deixado para medir sua determinação e astúcia contra a fúria da natureza. Esta foi sua iniciação. Esta experiência para ele era o retorno para o seu povo como um guerreiro espartano. Ou não. Ou seja, né, a gente vê de novo aí toda aquela ideia de que a educação era extremamente necessária para criar um soldado profissional, né? Sendo que ela era muito mais, na verdade, um conjunto de práticas para incutir nos cidadãos um conjunto de ideias morais, né? Muito mais como se comportar como cidadão do que como combater
como cidadão, né? E isso utilizando, assim, coisas de todas as fontes diferentes, né? Você viu coisa do Plutarco, coisa que veio do Xenofonte, coisa que veio do Tirteu, tudo, assim, juntado numa coisa só e pintado, né, como se fosse um processo coeso, né? Aí, no final das contas, né, tem algumas coisas que fazem mais sucesso que a outra na cultura popular. Aí que a gente encontra no segundo filme do 300, né? Que fez sucesso em relação a Esparta? Na única cena que eles passam em Esparta, o que acontece em Esparta? Né? Acho que vocês devem lembrar. Quem não deve lembrar, provavelmente adivinhou. Opa, você... Bom, aí vocês têm uma ideia, né, do que no final das contas, né, eles escolhem de Esparta para passar no segundo filme, né? Isso é muito interessante. Então é basicamente só a violência, né? Uma violência gratuita, não dá para ver nenhum tipo de ensinamento, ainda não dá para saber se é parte de educação, se é uma punição, se é um treinamento. É basicamente violência, né? E é uma coisa que os espartanos eram bons, né? Em violência. Aí, né, Igor, você tá aí ainda? Deu 8,5, eu posso falar um pouco mais? Só um pouquinho mais? Pode, eu acho que ninguém vai reclamar, não. Então, beleza. Aí, né, vocês me perguntam, mas Gabriel, não tem nada assim que a gente use, possa usar assim para que a gente possa consumir, que tenha uma Esparta divertida, assim, uma Esparta real, assim, que tenha sido tratada de uma maneira mais séria, né? Tem esse gibi, né, essa HQ, né, que ele saiu faz uns anos, eu não sei exatamente quando, mas acho que foi em 2017, 2018, talvez antes, por aí, que é a história, é uma história que passa na Esparta já em crise, né, não é mais aquela Esparta famosa que a gente conhece, que é a história de 3 ilotas fugindo, né, dos espartanos. Isso é muito interessante porque, assim, não é aquela sociedade ideal, né, aquela sociedade extremamente violenta, é uma sociedade escravista desde o começo, né, mostra atrocidades, é uma sociedade que tem mulheres, ela tem participações importantes, uma sociedade que está em crise, ela não é aquela sociedade invencível, né, que a violência é completamente justificada, e é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas dessas aqui, né? Por exemplo, aqui, né? Esse quadro, esse indivíduo aqui, ele é um ilota que serviu numa guerra com Esparta, né? Isso é uma coisa que nenhum livro, quase nenhum outra produção fala, né? Que os ilotas eles muitas vezes combateram do lado dos espartanos, né? Porque eles eram uma quantidade significativa de indivíduos e eles podiam ser usados nesse sentido, né? Aí ele tá, e é justamente o que esse personagem, né, o Terpandra, ele fala, né? Ele acusa os espartanos de esquecer isso, de esquecer que foram graças aos ilotas, né, que eles mantiveram a liberdade da qual eles tanto se gabam. Enquanto isso, né, aqui o autor está citando, né, uma passagem do Diciarco, se não me engano, Diciarco da Messênia, que ele escreveu depois que a Messênia foi libertada, e ele menciona algumas dessas táticas de terror psicológico, né, que eles faziam com os ilotas. E uma delas era justamente colocar os ilotas para beber, né, e fazer coisas ridículas, né, que para os espartanos era alguma coisa ridícula você ficar bêbado, né? Isso para evitar vários problemas comportamentais. Aí o que eles faziam para ensinar as pessoas a não fazer isso, né? Eles embriagavam ilotas forçosamente, né, para mostrar o quão ridículo isso era, tanto para eles mesmo quanto para os jovens, né? Então, e é interessante, né, que pelo menos quem viu aquele filme lá, acho que é 7 anos de escravidão, né? Ele não sei se é 7, mas enfim, tem uma cena no qual o senhor escravista ele obriga os escravos dele a dançar, né? Fazer aquela cena ridícula no meio da noite, né? Só porque ele pode, assim. E é mais ou menos essa ideia que vocês têm que ter, assim, né? Não é, mas essa ação é justificada, né? Porque está ensinando o espartano ideal. Não, isso eram pessoas, né? Eram escravos que estavam sendo ali embriagados, assim, à força, né? Para
fazer um capricho, né, do espartano. E, assim, também é interessante que essa se não me engano, esse é o primeiro quadro do gibi, né, que ele menciona justamente a cripteia, né, do Aristóteles, que o Aristóteles menciona, que são jovens, né, e aqui tem vários jogos de significado, né, falando, por exemplo, aqui, assim, ele menciona a cripteia, né, aí ele fala dos ilotas servindo no campo, como se eles fossem, tivessem em paz, né, eles são a terra dos mais livres e, ao mesmo tempo, a dos mais escravizados, que é uma coisa que o Critias fala, né, para se referir a Esparta, e ele acaba mostrando, né, o filho dos livres, né, o que eles faziam com esses ilotas, né, e sim, aquilo que o Aristóteles descreve, né, eles tratam assim as pessoas responsáveis por dar o sustento deles, né, quem eles exploravam. E aqui também é uma passagem interessante, né, que aqui mostra a mãe desse indivíduo aqui, que ele é caracterizado como ele é um dos covardes, né, um dos que fogem do combate. E aqui é interessante que ele vai contar para a mãe dele, né, o que acontece, e é justamente a mãe dele que fala, faz a maior repreensão nele, né. Ela coloca ele embaixo dos cavalos dela, né? E aí vocês devem lembrar dos cavalos, né, como aquele símbolo de aristocracia. E a mulher tem o cavalo, né? Então ela tem a propriedade necessária para manter um cavalo. E é um cavalo bom, né? E o cavalo é tão bom que quando o filho dela ele foge, né, ele fica inferior ao cavalo. Isso aí é uma referência, por exemplo, a outras mulheres, né, que venceram Olimpíadas na prova de cavalos, né, como a Cínisca, né, que era a irmã do Agesilau, né, ela tinha cavalo, ganhou uma Olimpíada. Então isso mostra que, assim, as mulheres tinham vários papéis nessa sociedade também, né? Não era só de dar o escudo pro Leônidas ir embora, né, pra guerra e fazer o que ele tinha que fazer, né, ficar em casa olhando. Aí, o último, prometo, né, é a questão da pederastia, né, quando o rei... Só te interromper rapidinho, aproveita e fala pro pessoal que tem gente perguntando onde arruma o PDF dessas histórias aí. Então, esse gibi em específico eu não achei em PDF, tem bastante coisa em PDF, assim, vários scans que eu achei na internet, por isso que eu estou usando, e eu posso passar para quem precisar, porque isso, afinal de contas, já foi feito, não por mim, mas, assim, ele completo eu não tenho, mas isso nada que não se arranje, né? Quem quiser de verdade. Mas, assim, esse é o último que eu vou mostrar e a gente já encerra, que é essa cena, né, dos dois, esse aqui é o rei, né, o Cleombroto, se eu não me engano, e esse vocês podem ver, ele é mais velho, né, são dois indivíduos de idades diferentes, esse é mais velho, e eles estão conversando sobre o casamento dele, né, do mais jovem, que ele acabou de se casar. Aí o cara, né, o Erastes dele, né, o cara que amava, que começou a relação pederástica com ele, o amante dele, ele pergunta, né, se ela é melhor que ele, né. Aí ele dá risada, eles têm uma conversinha sobre essa disputa entre homens e mulheres, né, tal. Mas é interessante porque isso mostra, né, que uma coisa que nenhuma outra, que eu não vi em nenhuma outra obra em relação a Esparta, né, essa ideia de que homens eles podiam ter uma relação específica, né, caracterizada nesses termos, e que isso existia, né. Então isso é muito interessante. E aqui, isso é, de novo, né, só um exemplo, né, quando ele pergunta. Mas, bom, era isso que eu tinha para dizer hoje, assim, então todas essas coisas, elas foram... a ideia, né, é mostrar para vocês de onde veio cada coisa, né, que a gente pensa sobre Esparta, quais são as fontes, né, para essa ideia, para tudo que a gente acha que sabe, né, sobre a cidade, e como essas coisas podem, de fato, ser colocadas, né, para o público em geral de um jeito agradável, né, que não precisa ser aquela violência desnecessária, né, e super, assim, engrandecida, né, que a gente tem no 300. Que, assim, não deixa de ser um documento, né, sobre como a gente pensa Esparta, mas tem outros modos, talvez mais interessantes, mais inclusivos, que também ajudam a gente a entender várias questões que a gente tem sobre a cidade, né. Então, por hoje era isso. Pô, Gabriel, muito obrigado. Já tem gente agradecendo aqui a fala, o pessoal querendo comprar a coleção de gibis. Realmente eles são bonitos. Esse último que você mostrou, os desenhos são bem legais.
Eu fico incentivando o meu aluno Luiz a fazer o TCC dele em quadrinhos, que ele é um bom desenhista, um bom tatuador. Inclusive, pessoal, se alguém quiser fazer uma tatuagem, eu fiquei sabendo que ele está dando 50% de desconto para quem assistir a live aqui, então pode cobrá-lo, tá bom? Enquanto isso, pessoal, quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer no chat, que eu leio elas aqui. Mas é que agora você já está vendo o chat, né, Gabriel? Mas eu tô me atualizando, né? Tem várias coisas aqui de cima que eu não sei se eu deveria... O pessoal, por enquanto, tá agradecendo. Uhum. Não, mas genial, gostei muito disso aqui, espero ter ajudado alguém, né, a entender melhor essa coisa, né, que a gente acha que é Esparta. Mas, enfim, essas coisas, essas obras que eu falei aqui, se alguém tiver interesse, a gente pode entrar em contato comigo, que a gente dá um jeito aí de conseguir espalhar essas coisas, porque, né, é para isso, né, é para ser consumido, é para ser lido, então sem problema, assim, de verdade. Pessoal, somente lembrando que eu compartilhei aí no chat o Academia Edu do Gabriel, que é um Facebook nerd, né? Já disse a vocês, né? Tem os textos do Gabriel lá para quem quiser conhecer melhor o trabalho dele. Se alguém quiser o contato dele e não lembrar, escreva para o mesmo e-mail que vocês escreveram para fazer as inscrições, que eu repasso para o Gabriel. Ele já deixou aberto também, quiser achá-lo no Facebook. No PT Tinder também, ele... Esse eu não posso entrar, mano, mas se eu tivesse entrar, sem problema nenhum. Não tem não. Mas eu acho que não temos perguntas. Uma coisa assim, eu não queria fazer uma pergunta muito assim, mas eu sempre penso... A história ela é interessante porque muitas vezes a interpretação que a gente faz da história é meio que uma análise psiquiátrica da nossa sociedade do momento, né? E essa interpretação de uma Esparta que é só violência, né, uma educação voltada para a guerra, ao mesmo tempo que é um cidadão soldado, né? Essa confusão, ela não só é completamente errônea, como você bem mostrou, até mesmo porque as polis tinham valores diferentes do que os estados nacionais modernas, no que tange a expectativa de atuação do cidadão, né? É muito diferente do tempo de hoje. E muitas vezes a gente, jogando isso no passado, a gente disfarça problemas do nosso presente. Hoje, sim, né, com pessoas cobrando uma educação militar, é que nós vemos um direcionamento de uma sociedade que quer o cidadão soldado. O cidadão que canta o hino, o cidadão que aprende educação física na escola, que já aprende a combater pela pátria. Então, esse é um problema muito mais moderno, e extremamente contemporâneo do que, de fato, era dos espartanos, né? Então, eu achei muito interessante nesse sentido. É porque a gente consegue não só conhecer um pouco melhor Esparta, mas também entender mais da nossa sociedade. Hoje nós temos um discurso muito mais militar do que até mesmo civil, né? Assim, da formação de um cidadão, se a gente for levar em conta o que bufa o presidente para cima e para baixo. Sem dúvida, cara. E assim, é muito interessante, pelo menos até para os antigos, esse foco no militarismo era um problema para Esparta, assim. O próprio Aristóteles, né, ele fala que Esparta, assim, focou demais, assim, como conduzir uma guerra, só que esqueceu de como tratar os assuntos internos. Aí ela ruiu por causa disso. Obviamente, né, isso é uma análise antiga, né, que a gente não tem que usar aquele negócio da história como mestre da vida, né, e aprender com esse erro, como os próprios nazistas queriam aprender, né, como a gente conversou ontem. Mas, assim, essa educação militar, como assim, eu discuto também no meu mestrado, interessante que você falou isso, essa educação militar, nessa competitividade, todos esses esquemas, ela foi construída, na verdade, de um modo a dar um acesso muito menor para a afunilar o acesso que muitas pessoas tinham a qualquer tipo de instituição, entendeu? Então, por mais que você tivesse um bom desempenho na sua educação, por exemplo, por mais que você desempenhasse muito bem todas as práticas militares, né, que fossem exigidas, você não ia ascender socialmente, né? É uma pequena classe que vai ter todos os direitos ainda, assim, vai ter mais oportunidades. Então, assim, por mais que esse treinamento existisse de fato, né, existisse um treinamento na competitividade, em coisas físicas e tal, não era um treinamento profissional, né? E por mais que fosse, não era um treinamento profissional que funcionava, era só uma máscara, assim, né, para você esconder desigualdades mais importantes, né?
E isso acabou, de fato, como eu espero ter mostrado, sendo um dos principais problemas para a crise de Esparta. Eu acho que nesse sentido os romanos aprenderam com os espartanos, né? Porque a participação no exército em Roma garantia ao cidadão a entrar nesse funil. Um bom desempenho como general te garantia muitas vezes uma eleição como cônsul, por exemplo. Uhum. Ou um bom desempenho como general na época do Império te garantia pelo menos ser o próximo sucessor dos imperadores, né? E a gente não observa isso em Esparta, né? A gente geralmente foca Esparta como uma ascensão voltada para esse militarismo, quando esse militarismo não era de fato o centro mesmo da sociedade. Uhum. E a gente não lembra muito disso em Roma, né? Roma lembra da política, mas muitas vezes era melhor a atuação militar do que na oratória, de certa forma. Não é à toa que Cícero acabou com as mãos pregadas no Senado, né? Ele sabia falar muito bem, mas ele não era um cara importante em termos de ter soldados, exércitos, né? Essa questão. De fato. Bem, eu acho que ninguém tem perguntas, assim, eu vou aproveitar então agradecer novamente ao Gabriel, em nome do Lefama e também em nome do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Gabriel, pela disponibilidade, atenção, pela aula extremamente didática, com muito conteúdo. Também gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. Foram muitas pessoas em 2 dias, né? Isso é muito legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E aqui me despeço novamente, defendendo a universidade pública. Proteja esse grande tesouro que nós temos no Brasil. Não queime árvores, queimem nazistas. Tá bom, gente? Grande abraço a todo mundo. Beijão. Até mais. Obrigado a todo mundo aí que me aturou também.